Programa Conversa Boa. Oferecimento. Hiperpopular Drogarias. Loja Gazin Rondon. Casa do Celular. É barato e sempre será. Neuromax. Neurologia adulto e infantil. Maiores informações 94991631939. Da Merda Limpa Fossa. Atendimento rápido e com qualidade. Chama pelo WhatsApp 94991426993. Carita Fernandes, corretora de imóveis. WhatsApp 94991506160. Visualcar Automotivo. Polimento de carro e revitalização de faróis. WhatsApp 94991715427. Real Gás, entrega rápida e atendimento de confiança. Peça já o seu gás e água mineral pelo 94991779502. Olá, povo de Rondônia, mais uma vez, boa tarde. Que Deus abençoe todos vocês. Privilégio de estar aqui batendo esse papo novamente com vocês. Muito obrigada pela audiência e hoje com uma convidada mais do que especial. Vamos conhecer a história dessa mulher vitoriosa, essa mulher que tem feito uma história linda em Rondônia, no Pará e que tem marcado a sua história mesmo, deixando grandes legados. Hoje eu estou aqui com minha amiga Adma de Paula. Quem é que nunca ouviu falar, né? Boa tarde, né, Adma? Boa tarde, Ana. Que alegria estar aqui. Que alegria estar sempre perto de você, onde quer que seja. Meu carinho, meu amor. E vamos ao programa de hoje dizer que a gente chega para bater um papo na certeza que a gente não vai sair daqui igual, porque a gente tem muito que crescer junto contigo. Muito obrigada, viu, Adma? Você também é uma pessoa muito especial. Adma, a primeira pergunta que eu sempre gosto de falar. Você é rondonense? Você nasceu onde? Como é que foi que você chegou a Rondon? Por favor. Então, eu sou mineira. Aos 3 anos de idade, cheguei em Rondon. Sou a 14ª filha de José Francisco de Almeida e Faustina Moreira de Oliveira. Somos pioneiros, chegamos aqui quando tudo estava começando. Faço parte daquele povo que via buscar água no Cainágua para levar para casa, que ainda não tinha energia elétrica, tinha lampião. Então, assim, dizer que eu sou mineira de origem, mas, na verdade, Rondon do Pará virou mesmo minha terra, por que não dizer natal? Rondonense de coração, né, Adma? Rondonense de coração. Dá para você me falar novamente quantos irmãos, Adma? Ao todo, vocês são quantos? Eu sou a 14ª. Dionísio Almeida é o meu irmão mais velho. Sim. E assim minha mãe dizia, o mais velho e a mais nova, entre eles tem 12. Cresci cercada de muito carinho e amor com esses meus irmãos. Que família linda e grande, né, gente? Que família linda e grande. Adma, eu queria que você falasse um pouquinho também da sua trajetória. Você trabalha na secretaria, como é que é, Adma, a tua profissão? Fala para nós, Adma, por favor. Eu tive e tenho a oportunidade de, em uma única vida, viver várias experiências. Então, assim, ainda na adolescência, participei ativamente de grupos na Igreja Católica. Tive a felicidade de ter como líder na nossa paróquia o padre André Decoque. Já ouvi falar, e muito bem, por sinal, né, Adma? Este padre, Ana, ele trouxe para a gente o método ver, julgar e agir. Então, cada ação na igreja, ele nos provocava, nos grupos de jovens, fazer uma avaliação e entrar em ação. E a partir daí, a gente assumiu na Igreja Católica a função de catequista. Tive a alegria de aprender na igreja e repassar para muitos adolescentes e jovens, e fui chamada para assumir uma sala de aula na Escola Dionísio Bentes, quando ainda tinha 17 anos de idade. Você já foi professora também, Adma? A primeira série, na série inicial, foi um momento muito lindo. Era na época que a Xuxa estava em evidência. E quando eu vi aquela nave, eu tinha muita vontade de ser pelo menos uma paquita.
por incrível que pareça. E lá eu ia para a sala de aula encontrar aquelas crianças. Eu ia com muito amor, com muita vontade, e assim, guardo desse período de docência as melhores e maiores lembranças, que até hoje a gente reencontra com esses ex-alunos, já adultos, já são até avós, acredita? Sério, Adma? Mas foi um momento muito marcante, e paralelo a isso, enquanto professora, a gente conseguiu estar também como líder estudantil. Tinha o Centro Cívico Hilda Moreira Lopes, e naquele ano que eu ingressei para o ensino médio na própria escola, Dionísio Bentes, a gente finalizou aí uma participação de movimento estudantil muito significativa. E me ajudou muito a hoje ser quem eu sou, porque a partir daí veio movimentos políticos, com o saudoso Olávio Rocha, Moisés Soares, a oportunidade de coordenar campanha política, de relacionar com as pessoas da comunidade, de visitar a zona rural, todos os córregos tinham comício. Então, assim, são muitas experiências para relatar. Servidora pública municipal, nós tivemos a oportunidade também de assumir alguns cargos. Então, quer dizer, Adma, que você conhece Rondon do Pará, os 4 cantos da cidade, né? Não só da cidade, da nossa cidade aqui em si, mas também da zona rural toda, né? Posso te dizer que a zona rural, esse mapinha aí do itinerário da zona rural, a experiência nesse período de movimento político me ajudou muito a desenvolver a atividade que falaremos logo a pouco, que hoje o Senhor me chamou para fazer. Então, assim, entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Então, tudo que a gente fez no passado, entregue a Deus, a gente colhe um fruto no presente. É verdade, tudo que você plantar, você vai colher, né, Adma? E é por isso que nós vamos entrar nesse papo, que quando nós falamos de você, Adma, não tem como separar Adma e a história de amor em Rondon do Pará, referente ao Hospital de Barretos. Não tem como. Quando fala de Adma de Paula, a primeira imagem que vem da Adma é fazendo esses leilões, é correndo atrás desse trabalho, que é lindo. Nós queremos muito, falava para a população que está nos ouvindo, como é que começou, quando é que você despertou, o porquê que você despertou, que você é uma pessoa generosa, todo mundo sabe. Você é uma pessoa generosa, uma pessoa muito boa, mas isso ganhou uma dimensão tão grande que hoje em Rondon do Pará, quando fala Hospital de Amor, a gente sabe que é uma equipe, a gente sabe que todo mundo participa, mas a primeira pessoa que sempre vem é a Adma de Paula. Como foi, Adma, que você ingressou? Como é que começou tudo isso? Então, ser coordenador no município precisa ter uma característica que o hospital procura. Pessoas que tenham envolvimento com a comunidade, com o objetivo de promover leilão, angariar fundos. Em contrapartida, o município pode encaminhar quantas pessoas precisarem. E no município de Dom Eliseu, encontrava uma analista de captação de recursos do Hospital de Amor. E naquele ano, por volta de 2012, 2013, naquele ano, ela estava lá à procura de analistas aqui no Pará, e ela encontrou um ex-morador de Rondon, em Dom Eliseu. E ela perguntou a ele se ele conhecia alguém em Rondon do Pará e disse que fosse envolvido em eventos. Ele me indicou, porque ele me via trabalhando ali na Biblioteca Pública Municipal, no Departamento de Cultura, promovendo eventos culturais, eventos literários, que, por sinal, foi um momento muito significante na minha vida. A gente poder sediar um departamento de cultura dentro de uma biblioteca pública e conseguir fazer com que este projeto saísse de 4 paredes, que fosse lançado concursos, que fosse promovido o incentivo à leitura e que ajudasse de alguma forma compreenderem que a leitura tem um poder mesmo transformador. Mas, ora, é muito diferente um trabalho como este
de um trabalho voltado para a área da saúde. E eu me assustei quando chegou até a porta da nossa empresa e a pessoa parou e disse: eu vim aqui te convidar para ser coordenadora do Hospital de Câncer de Barretos. Eu disse para ela: não sou da área da saúde. A minha área é educação, cultura. Ela disse: não, mas você pode assumir porque você vai fazer leilão para o hospital. Eu falei: não, nunca fiz leilão, mas eu te ajudo no dia do leilão, eu faço o manejo. Então era tudo muito novo, o convite para mim. Aí, para que eu aceitasse, ela disse: você vai poder mandar quantas pessoas tiver aqui com câncer. Hoje, agora, me leva em uma casa, que eu agendo e você vai aprender. Eu não tinha um caso, nem na minha família, que eu soubesse, nem de um amigo. Não tinha. Até que um colaborador da nossa empresa, que estava do lado, disse que conhecia uma pessoa. E aí fomos visitar no Recanto Azul, aqui no nosso município. E quando eu cheguei lá, eu vi que precisava ver o que eu vi. Que ela havia sido atendida por um centro oncológico que não teve, ainda não há um atendimento humanizado. Quando esgotou as dosagens de químio, rádio, que não tem mais o que fazer, dão alta para, morrer em casa. A situação que eu vi aquela senhora, o Hospital de Amor não mais recebia. Numa casa muito quente, numa situação sem assistência, onde nem o quarto cabia mais a pessoa. Precisou ficar na sala porque tinha uma porta e uma janela com entrada de ar. E eu me vi, não vou dar conta, que era muito diferente de tudo que eu via. Apesar de, enquanto servidora pública, doutor Evandro me convidar para ir para o Hospital Municipal, eu disse: eu não tenho condição, porque quando eu vejo a dor, eu levo comigo. Mas ao sair eu refleti diferente. Eu comecei a analisar com a analista. E eu cheguei a uma conclusão, que era um chamado, Ana. E eu dei um sim. Mas eu dei um sim, e esse sim naquela hora foi meu. Agora esse sim tem plural. Esse sim tem você. Esse sim tem pessoas de Rondon do Pará que vai estar me ouvindo, da nossa região. Ultrapassa limites. Esse sim, ele é um sim que nos leva a crescer como ser humano e, o melhor de tudo, aliviar dores e sofrimentos de muitos. É muito sério esse tratamento do Hospital de Amor, né, Adma? Não tem como você se envolver com esse trabalho, não se emocionar, não ver os relatos, como é tão sério, como é tão gratificante você trabalhar junto com essa equipe do Hospital de Amor e saber que cada centavo é prestado conta com tanta responsabilidade. Então, nós vivemos agora o 7º leilão, Adma? Vivenciamos aí as emoções do 7º leilão Direito de Viver, que eu costumo dizer que é uma academia do amor. Cada um está lá por amor. Cada doação que foi ali levada para ser leiloada, cada prenda que foi conquistada, ela exige de cada um de nós que estamos frente a esse evento a característica maior que é uma exigência do hospital, que é pessoas de caráter íntegro, lealdade, honestidade. Ora, tem gente que tira o que tem para doar. A exemplo, do que foi relatado no trio elétrico que estava, o Juarez de Paula, você, o meu netinho representando a importância naquele momento no sol quente, mas o Juarez Miguel, para mim, mais do que ser meu neto, era uma forma de mostrar que no leilão nós temos o padrinho Evoétimo, padrinho de leilão, e na mobilização Passas que Salvam, nós temos a madrinha Ana Kretlin, que visa a prevenção do câncer na criança e no adolescente. Naquele trio, mais do que fazer barulho na cidade, a gente queria levar a informação que o Hospital de Amor, ele está todos os dias do ano dentro de Rondon,
mas em um único dia do ano, ele chama a cidade para um único local para viver esse gesto de solidariedade. Foi lindo demais, não foi, Nádia? Fabinho foi um rapaz que doou um dinheiro, nós estávamos no trio andando pela cidade, nós pedindo doações, pedindo participações, que as pessoas comparecessem, e graças a Deus foi muito bom. O Fabinho estava ali na rodoviária velha, eu acredito que ele estava de passagem, e nós estávamos ali naquele trio falando, explicando, e ele subiu ali no trio e ele doou, eu creio que era o que ele tinha, ele doou R$ 2,50, e Deus multiplicou aquela oferta ali de uma forma grandiosa e que ficou um valor tão significativo que eu sei e acredito, porque eu acredito muito em Deus e sei como ali na palavra de Deus fala que tem uma passagem da Bíblia que quando Jesus estava ali vendo as doações que as pessoas colocavam ali naquele local, várias pessoas doando muito dinheiro, teve a viúva que doou 2 moedas. Por incrível que pareça, aquela moeda não tinha valor praticamente nenhum. Que Jesus chamou os discípulos e falou que aquelas moedas eram o maior valor a nível de significado, de gratidão, de compromisso, de generosidade. Porque aquela moeda representou o quê? A viúva doou o único que ela tinha. E muitos ali doaram o que realmente tinha muito, podia muito, e doaram, que não iria fazer falta nenhuma. E ela não, ela doou o último que ela tinha. E assim foi o Fabinho. Nós tivemos o privilégio de conhecer o Fabinho. Eu não sei se algum dia na vida ainda nós vamos ver o Fabinho, um rapaz de porte médio, um rapaz mesmo, não era velho, mas um rapaz muito lúcido, muito sóbrio, por sinal, muito consciente do que estava fazendo. Subiu ali naquele trio e fez aquela oferta para você, não foi, Adma? Então, Ana, eu tive essa oportunidade de perguntar a ele o que levou a fazer aquela doação. Ele disse que foi tocado pela mensagem do trio. E se ele conhecia o Hospital de Amor? Não, que na cidade dele ele nunca ouviu falar. Então, ora, ele não foi pela dor, ele não fez uma doação porque ele estava com um parente ou porque ele esteve acometido pelo câncer. Ele foi tocado a ajudar o próximo, que ele não sabe nem quem seria. Porque esse termo próximo é interessante, né? A gente fala ajuda o próximo, quando pensa o próximo, às vezes está tão distante, né? A doação que a gente está fazendo aqui, ele é próximo porque nós somos irmãos em Cristo. Então, naquele momento, o Fabinho não conhecia ninguém. E isso é muito reflexivo. E foi muito lindo lá, na hora do leilão lá, nós narramos a história do Fabinho. E o seu Mário teve a brilhante ideia de dar uma ideia, que ele não fosse doado, não fosse leiloado a oferta do Fabinho. Que cada um se manifestasse e falasse no valor que queria doar. E ali começou cada um dava uma oferta, cada um deu o seu valor que podia, e graças a Deus foi um valor muito significante. Não sei se a gente pode falar. Eu acho interessante falar, sabe, Ana, porque o nosso leilão é tão transparente que tivemos uma cobertura onde o Brasil e o mundo pode pôr na caneta tudo que falou assim, arrematado por, bate o martelo, dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3, some o que vocês vão ouvir na transmissão feita pela Mídia Serve, está aí no YouTube, vamos até colocar o link, porque pode somar, vai passar daquele valor, porque fora o leilão, alguém dá uma outra doação que aparece. Porque ainda nós não temos prestação de conta, esse programa vai ao ar sábado, aí por isso eu tenho essa preocupação. Mas já que vamos falar pelo menos da oferta do Fabinho. Da oferta do Fabinho da oferta do Fabinho nós vamos falar. E aí aquele povo todo ali participou, o povo generoso, e para a honra e glória do nosso Deus, aquele realmente representou a oferta da viúva. Esse 2,50 foi doado por 17.900. Foi esse valor que corresponde à oferta do Fabinho. E que se ele estiver nos ouvindo, Fabinho, que Deus te abençoe. E realmente você foi tocado. E essa oferta sua vai chegar no Hospital de Amor desse valor. E agradecer também todos que doaram, todos que participaram do leilão, todos que ali tiveram, todos que mobilizaram. É muito lindo, gente. O pastor à noite, Adma, lá na nossa... Eu saí de lá às 7 horas, fui ao culto. Ele falou interessante. Ele falou, olha, eu sempre que eu posso, eu vou nos leilão que tem do Hospital de Amor. E ali é algo tão sobrenatural que a palavra que significa
para me explicar o que acontece naquele leilão é generosidade, que nunca viu tanta generosidade em um ambiente, em um local só. E é isso que acontece no Hospital de Amor, não só aqui, mas lá também, onde é que é o Hospital de Amor, aonde fala do Hospital de Barretos, todas as pessoas são generosas e têm esse compromisso. É lógico que tem uns que têm mais generosidade ainda, mas outros também, nos bastidores, que ajudam muito, de uma forma direta, de uma forma indireta. Nós deixamos aqui a gratidão a Deus e gratidão a você de Rondon, a você da região que nos ajudou, gente de Abel, gente de Dorizeu, gente de Bom Jesus. É incrível, gente. Pessoal dos Estados Unidos, inclusive um pedaço da oferta do Fabinho também foi dos Estados Unidos. Então, gente, é muito lindo. Adma, nós vamos chamar um intervalo e nós vamos voltar, você contando mais no Hospital de Amor, que eu sei que você conhece, eu sei que você já foi lá. Eu não tive esse privilégio, mas eu quero muito. Mas nós vamos voltar, vamos juntas, tá bom? Já nós voltaremos. Assista, jogue, trabalhe e conecte tudo sem travar. Planos de até 1 GB de internet 100% fibra, roteador Wi-Fi grátis e instalação gratuita. Assine já, 94992323001, Avenida Marechal Rondon, 1077, Centro Rondon do Pará. RQNet, provedor de internet. Programa Conversa Boa. Oferecimento. Hiperpopular Drogarias. Loja Gazin Rondon. Casa do Celular. É barato e sempre será. Neuromax. Neurologia adulto e infantil. Maiores informações 94991631939. Da Merda Limpa Fossa. Atendimento rápido e com qualidade. Chama pelo WhatsApp 94991426993. Carita Fernandes, corretora de imóveis. WhatsApp 94991506160. Visualcar Automotivo. Polimento de carro e revitalização de faróis. WhatsApp 94991715427. Real Gás, entrega rápida e atendimento de confiança. Peça já o seu gás e água mineral pelo 94991779502. Não perca o Papo Empreendedor, todo sábado às 10 horas da manhã, com reprise aos domingos às 9 horas, aqui no canal 9.1 HD Mídia 7, apoio FEComércio, Sesc Senac, sindicatos empresariais, em especial Sindloja Sudeste do Pará. Não deixe de assistir, nos apoie. Gente, e aqui nos bastidores, a gente conversando aqui, esse papo agradável que continua nos bastidores, né? Eu descobri que a Adma já foi apresentadora de programa de televisão ou rádio, Adma? Então, a gente teve a oportunidade de passar aí como apresentador. O Gleison, ele tem um baú, sabe, de arquivos, assim. Um certo dia ele mandou, eu fiquei até feliz de ver, mas assim, como que eu tinha coragem, sabe, de gravar um programa assim, tão amadora, mas esse programa existe. O Janilton tinha TV. Janilton tinha um programa, e eu participei, tive a oportunidade, e como assessoria de imprensa no governo do seu Olávio, a gente lançou o Momento Executivo, órgão oficial de imprensa da prefeitura, aí em 1989, 90, 91, a gente fez circular um periódico na cidade. Eu sou fascinada, viu? Se você desejar um dia fazer uma pesquisa que envolva aí periódicos, eu tenho, acho que eu posso ter um ponto de cultura, acho que eu vou cadastrar. Eu tenho jornais da década de 80, jornais que circularam em Rondon. Sério, Adma? E venham conquistando vinil, discos de vinil, temos também centenas de discos. E amo os livros dos escritores de Rondon, a gente tem a alegria de ter, e outros. Então, a minha participação no que tange a comunicação, eu sempre fui fascinada, admiradora mesmo, nos momentos de Jornal Nacional, que meu pai não perdia um, eu estava do lado dele,
podia não entender a notícia, mas eu amava ouvir Cid Moreira dando boa noite. Aquele profissionalismo. Depois a gente foi tendo uma outra turma aí de apresentadores que inspiraram geração. Mas é isso, o bom da vida é a gente não viver pacote único, né? É verdade, Nádia. Mas nós vamos voltar a falar do Hospital de Amor, porque Vamos. eu sei que você tem o privilégio de conhecer o Hospital de Amor, eu não tenho, sabe, Nádia? Eu tenho certeza por você ter já ido lá, eu não sei quanto tempo você passou lá para conhecer, conta algumas experiências que você viu lá, que todo mundo que conhece o Hospital de Amor sempre tem algo para contar de bom. É muita dor lá? É sim. É sofrimento? É, porque é muita gente tratando de uma doença que apavora, né? O câncer apavora. Mas é tantas histórias lindas, história de curas, história de superação, história assim, do quanto o hospital é humanizado. Então eu queria que você contasse um pouquinho para nós, Adi. Então, Ana, até realizar o primeiro leilão, eu não conheci o Hospital de Amor. Mas a primeira prestação de conta eu fui levar. Eu imaginava também que seria uma cidade bem dolorida, assim, de morar, de conviver, porque a gente ia ver pessoas acometidas pelo câncer. E, no entanto, essas pessoas não passavam para mim sofrimento. Elas passavam a alegria de estar sendo atendida por um centro oncológico humanizado. E tinha motivos para isso mesmo. Porque o hospital, ao chegar no hospital, se você chegar pela manhã, você pode ir direto para o hospital, não pense em pegar um lanche, não. Você, paciente acompanhante, vai passar o café da manhã. Se você precisar ficar por lá até a hora do almoço, vai passar por você a marmitinha. E ainda no final do dia, do lanche a um caldinho. O que mais, Atma? Tem ainda alojamento. Quem não tiver condição de arcar com suas despesas de alojamento, tem casas de apoio, que oferece lá também as mesmas refeições que oferecem no hospital. Mas se quiser alugar uma kitnet, tem ainda um cartão que dá direito a buscar essa alimentação e levar para a casa que estiver morando. É extraordinário, né? Completo. O Hospital de Amor é completo. Ele é uma referência oncológica porque ele inspira não só hospitais públicos e privados, mas ele tem uma gestão diferenciada de fazer acontecer uma saúde humanizada. E assim, é 100% gratuito. Se eu falar que ele é 100% SUS, ele não é, porque 100% SUS, geralmente você não consegue imaginar que, por ser nacional, os recursos nunca conseguem fazer com que um hospital 100% SUS tenha as melhores poltronas, os melhores apartamentos, difícil encontrar. E o Hospital do Amor, ele é 100% gratuito. Ele tem uma parte SUS, mas complementa com a parte de doações de municípios como Rondon do Pará. Quando me falaram que eu ia bater esse papo contigo, Adna, eu quero muito levar a história do Hospital de Amor, porque eu tenho certeza que muitas pessoas só ouvem a gente falar, só ouvem a gente pedir, mas não sabem a realidade, como é que esse hospital nasceu, como é que fundou. Esse hospital nasceu no coração de quem, Adna? Conta essa história para nós. Então, essa história está em páginas de livro. O Henrique Prata lançou um livro relatando a história do pai e da mãe, médicos. O Henrique, que se intitula Pião, de Barretos, cidade do Rodeio. E quando o pai faleceu, herdam o hospital e decidiram fazer o que com o hospital? Um colega médico que trabalhava junto com o pai, e ele idealizou esse grande projeto de continuar fazendo o que o pai dele já fazia, Adna? Fazia em dias de semana. Sim. Então, a gente percebe que ele abdicou a vida dele para ser um pecuarista, para administrar a herança que recebeu só para ele. Ele já colocou o amor aí. Hoje,
A vida dele se resume, como a gente vê, neste final de semana, agora no último dia 8, em Palmas, no Tocantins. Lá estava Henrique Prata, com um encontro com coordenadores do Pará, do Amapá, do Tocantins. E ele faz isso durante todos os dias do ano. Encontros para articular melhorias na saúde e no atendimento do Hospital de Amor. Nós temos uma história também linda sobre o que vai acontecer no nosso Pará, né, Adma? Que notícia fantástica, né? Rondon do Pará realiza o 7º leilão, tendo a oportunidade de transmitir vídeo, mensagem da prefeita de Canaã dos Carajás, que esteve em Palmas, no encontro com Henrique Prata, onde ela pôde andar em cada metro quadrado do Hospital de Amor de Palmas, contemplar que aquele será o projeto implantado em Canaã dos Carajás. E Henrique Prata aprova a proposta da prefeita, uma prefeita corajosa, destemida, que diz para Henrique Prata que Canaã vai construir esse estado. Para Henrique Prata, que busca apoio para concluir obras em várias regiões quando ele implanta, ele se sentiu muito seguro e tranquilo. Então nós podemos comemorar. Não sei precisar o tempo, mas sei que não vai demorar da gente ter no sudeste do Pará o primeiro hospital no estado que ainda não tem nenhum centro de prevenção. Nós vamos ter um centro oncológico e não é em outras regiões, é bem pertinho da nossa cidade, é no sudeste do Pará, em Canaã dos Carajás. Inaugurou um em Palmas agora, Adma? Palmas já tem, me parece, quase 5 anos, que esse projeto ainda não está 100% concluído, mas já atende pacientes com próstata, mama, é uma estrutura moderna no padrão Hospital de Amor de Ser, e Rondon do Pará, os pacientes que encaminhamos para Barretos, alguns já estão até sendo atendidos bem perto da gente, que Palmas também é próximo. Então nós já temos pacientes que já estão, ao invés de ir para Barretos, já reduziu a distância significativamente. Alguns já fazem acompanhamentos dentro do Hospital de Palmas. E eu não tenho dúvida que em Canaã dos Carajás vai acontecer esse hospital, vai ser uma bênção para toda a população do Pará, porque Canaã dos Carajás já é uma cidade muito conhecida, muito minério e tudo. Eu não tenho dúvida que vai ser um trabalho maravilhoso e vai beneficiar Rondon do Pará. Já pensou, ao invés de ir para Barretos, você ir para Canaã dos Carajás? Nossa, a gente já vê que isso aí conta horas para chegar, não conta dia para chegar, né? Então, em curta distância, consequentemente, a chance de salvar vidas é maior, porque cada tempo que passa, a ferida do câncer é como o ser humano, ela também cresce, né? Como uma criança que cresce. Então, chega mais rápido e a visita dos familiares se torna mais possível, porque quando o paciente vai para Barretos com um acompanhante, às vezes dificilmente recebe a visita do parente. Aqui, o vínculo familiar vai continuar fortalecido. E dizer que a prefeita Josemira, essa prefeita corajosa, destemida, ela não está dando um presente apenas para o município. O Gleice está falando que nosso programa falta pouco tempo, mas nós vamos ainda falando, tá, Adma? Ela está dando um presente para o Pará e se torna uma referência para o Brasil. Que mais prefeitos deste Brasil inteiro se inspirem na coragem da Josemira para fazer um centro oncológico tão importante, tão salvador, tão humanizado quanto o Hospital de Amor. Eu sou assim, tão preocupada concernente essa questão de câncer. Eu acho que todo mundo é assim. Na hora que fala essa palavra câncer, todo mundo fica tão angustiado, tão preocupado. Nas minhas orações, eu peço muito a Deus que apareça o mais rápido possível a cura do câncer. Porque, olha, uma pessoa cometida com essa doença, não é só ela. Se adoece o pai, a família adoece, o tio adoece, parece que comove, parece que a situação é tão assim,
Realmente não é bom para ninguém, doença nenhuma é boa, mas essa palavra câncer é desde quando eu era criança. Minha mãe às vezes não gostava nem de pronunciar, Adma, você acredita? É uma palavra forte. Você já ouviu falar? Minha mãe falava assim, aquela doença. Aí eu ficava preocupada, o que é aquela doença? Aí depois que eu fui crescendo, que eu fui entendendo, ela não gostava de falar, porque é uma doença que é muito forte, é realmente sofrido, mas eu queria falar para todos que estão nos ouvindo, hoje câncer não é sentença de morte. Hoje a ciência está muito evoluída, esses hospitais estão muito evoluídos, o Hospital de Amor, a estatística de cura é muito grande, então não é uma sentença de morte. Por mais que a gente ouve, fica triste, é um trajeto que você tem que passar, você tem que percorrer, mas a cura está aí. E graças a Deus que hoje nós temos, né, Adma? É isso aí, Ana. E a palavra câncer, por isso que o hospital tirou o nome, Hospital de Câncer de Barretos, para colocar o Hospital de Amor. Porque lembrar mais do amor do que da dor do câncer. E câncer tem cura. Posso testemunhar que a maioria dos nossos pacientes que foram encaminhados, regulados por Rondon do Pará, estão aí para contar a história. São muitos, muitos. São muitos. Dizer que aproxima 100 pacientes. Dizer que lá o paciente tem casos que eles são rastreados até 10 anos. Lá tem um sininho. Quando finaliza, quando rastreou por 10 anos, o paciente vai lá na parede, lá no corredor, toca um sininho, recebe a vibração, o abraço de equipes que o assistiu. Dizer que esse tratamento no Centro Oncológico Hospital de Amor, ele te dá uma certeza que só está contigo o problema até a hora que o laboratório te entregou o diagnóstico, a biópsia. Porque na hora que você colocar no Hospital de Amor, a partir daí, o Hospital de Amor pega essa dor. O que nós queremos deixar bem claro aqui também, que é a questão da prevenção. Tudo é com questão da prevenção. Você descobre tudo mais cedo, tudo é mais fácil. Infelizmente, teve alguns diagnósticos que foram muito tarde e os resultados não foram bons. Mas os que chegam, que são mais cedo e tudo está no início, todos que eu vi contar, a cura foram certas. Então, gente, não é sentença de morte. É sim, uma situação não é fácil, mas temos muitos relatos de Rondon do Pará, pessoas que foram curadas e está aí participando conosco no leilão, está aí testemunhando no leilão, está aí trabalhando já com a vida ativa. Então fica aí o conselho para vocês, não esqueça de manter os seus exames regularmente, fazendo prevenções, porque se acontecer, é sinal de alerta, você vai com certeza as chances reais de cura, com certeza. Adma, agora só gratidão pelo leilão, gratidão às pessoas que contribuem, gratidão a todos que estão nos ouvindo, porque eu sei que é todos mesmo que nos ajudam e colaboram com esse Hospital de Amor. Mas agora eu queria falar sobre a pessoa Adma, como mãe, como esposa. Você casou com quantos anos, Adma? Casei com 24 anos de idade. 24 anos. Você tem 2 filhos? Tenho 2 filhos, o Júnior e a Débora. E assim, como que a gente enriquece quando a gente constitui família? Porque família é o elo que Deus estabeleceu para comunicar com o homem na terra. E eu sou muito feliz pelo esposo que Deus me deu, pelos filhos que Deus me deu. Eu posso dizer que eu sinto a mãe mais amada do mundo inteiro. Posso dizer que neste projeto, meu esposo está segurando na minha mão todo o tempo, dando força, caminhando junto, sem o apoio da família, difícil. Dizer que tem ideias que foram realizadas nos leilões, que alguém achou que foi muito legal. Eu conto muito com as ideias do Júnior de Paula, meu filho. A Débora de Paula esteve coordenadora Júnior, e hoje, Ana, ela está em Itajubá, Minas Gerais. Quando eu recebo agendamento, é ela que faz o encaminhamento. Como eu corro muito para lá e para cá, é ela que me informa, mãe, já saiu o agendamento. E eu acho que o que nós devemos fazer é isso, é preparar sucessores para assumir o Hospital de Amor, esse projeto que nós estamos fazendo. Já é vó, né, Adma? Já sou avó do Juarez Miguel, e dizer que é uma experiência muito boa também. E neste leilão,
eu tive o Juarez Miguel bem pertinho. Então eu estou vivendo uma fase de realização. Uma fase onde você me deu a oportunidade, Ana, aqui, de fazer uma retrospectiva sobre minha vida. Dizer que se eu tivesse que vir ao mundo hoje, eu queria ser filha de José Francisco de Almeida e Faustina Moreira de Oliveira. Perdi meu pai, eu tinha 19 anos de idade. Muito cedo, não foi, Ana? Muito cedo. Muito cedo, mas no Dia dos Pais, eu só refleti o quanto que ele pensou em cada detalhe, o quanto que ele preocupou. Ele partiu me deixando jovem, mas eu assisti ele orientando todas as minhas irmãs e irmãos. E a minha mãe, ela partiu já conhecendo meus filhos, cuidando deles para mim, e eu aprendendo a cuidar deles com ela. A minha mãe, ela deixou uma frase muito forte: quem desafia as dificuldades será na vida vencedor. Todas as vezes que a luta chega, eu lembro da minha mãe. Todas as vezes que alguém me machuca, que dói, eu lembro do meu pai. Porque nós, assim, 12 crianças, jovens, adultos, claro que às vezes acontecia alguma divergência. O meu pai passava e dizia: perdoa, releva. Nós somos 12, todos conversam um com o outro. Ninguém nunca esteve inimigo de mão. É uma família formada e preparada de um material muito bom. Gratidão a Deus por ter me dado essa experiência de ter sido feita por um material tão bom quanto o que ele fez, meus pais. Também sou privilegiada, sabe, Adma? E no dia do leilão eu estava muito assim, emocionada também, né? Que por coincidência foi o Dia dos Pais. E aquele dia, para mim, assim, as primeiras horas do dia foi lembrar do meu pai, eu chorei, que é inevitável, mas eu agradeci muito a Deus, sabe? Eu tive o privilégio de ter um pai excepcional, um pai presente, um pai amoroso, um pai que me ensinou tantos valores, sabe, Adma? Tantos valores que hoje a gente vê em pleno século XXI, que muitos valores que meu pai me ensinou, que teu pai te ensinou, que vai se perdendo, mas eles nos ensinou e ficou aqui conosco, e nós temos que passar para essas futuras gerações. E esses ensinamentos que o meu pai deixou, que seu pai deixou, que a sua mãe, a minha mãe, então é muito importante, é muito importante. Tenho ainda minha mãe viva, graças a Deus, mas eu falo sempre, Adma, é muito interessante como você foi criado. Eu lembro desde quando eu era pequena, a forma de meu pai me chamar a atenção, a forma de meu pai aconselhar, as correções dele. Essa semana mesmo eu conversando com o Daniel, eu falando para o Daniel como é que nós vivíamos. Pode parecer loucura, né, Adma? Mas eu acho que deu certo. Deu tão certo que, como você falou, se eu começasse hoje, perguntasse hoje, eu queria ser filha do Almerindo, da Maria de Lourdes. Meu pai, eu apanhei muito, Adma. Eu vivi na época que pai batia em filho, minha mãe batia também. Nunca fiz pancada, não. Mas eu não sei porquê, mas na época eles batiam mesmo. Batiam mesmo. E eu não tenho trauma, não tenho perguntas, não tenho esses questionamentos. Eu sei que eu fui criada assim de uma forma que os princípios que meu pai me ensinou é o que eu quero que meus filhos levem para o resto da vida, que é temer a Deus temer a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o temor de Deus é a base fundamental para que tudo na tua vida vá bem. Então, Adma, eu queria que você deixasse as suas considerações finais. Sempre é bom falar com você. Eu sempre aprendo com você. A sua generosidade, o seu apoio a Barretos, o seu apoio a todas as causas que o Rondon do Pará levanta aí, que eu sei que é bom para o coletivo. Você está participando. Fica aí suas considerações finais, por favor. Dizer, Ana, que muito obrigado por este momento. A Adma hoje é plural, você está em mim. Eu estou diante de você como apresentadora deste programa, mas é uma madrinha Passos que Salvam. Eu te vi a todo momento falando do hospital e cada vez mais feliz. Nós escolhemos uma madrinha certa, que é apaixonada por pessoas e pela causa da saúde. E agora, pelo Hospital de Amor, que nós vamos juntas lá. Não vamos? Com fé em Deus. E, Ana, a prevenção é importante, como você falou. E Deus colocou você como madrinha Passos que Salvam, que é um projeto que o hospital tem de prevenir o câncer na criança e no adolescente. Então, o Hospital de Amor,
ele é completo, porque ele é um hospital, sim, tratamento. O que mais? Ele preocupa com pesquisa. Ele também é hospital e centro de pesquisa. Acabamos de falar que tem prevenção. É um hospital, é um centro de pesquisa, é um centro de prevenção. Então, o hospital, ele trata, ele acompanha o paciente todo o tempo. E se você que está me ouvindo precisar de informação para regular um paciente, não importa o estado ou o país que você está, fale comigo, que eu consigo encontrar o anjo do bem que vai direcionar você. Ou até mesmo eu posso agendar o seu paciente, o seu parente, o seu amigo, quem você vê que estiver precisando de tratamento oncológico em qualquer lugar do corpo. Você poderia deixar também, Adma, o número do seu telefone, por favor. Para falar comigo, 949-9151-0414. E pelo e-mail, admandepaula@gmail.com. .br ou só .com? E se vocês quiserem falar com a Adma e não anotou, por favor, pode procurar a mim através da Hiperpopular, que eu vou ter o maior cuidado, o maior carinho de encaminhar vocês até a Adma, que eu já fiz isso e fui muito bem atendida. Fica aí, gente, mais uma vez um programa que eu amei muito e eu tenho certeza que vocês irão também falar a mesma coisa, porque é um programa que é feito com amor e tem uma história muito linda por trás de toda essa história que a Adma construiu em Rondônia do Pará, falando do Hospital de Barretos. Adma, é só isso ou você quer acrescentar mais alguma coisa? Passa um filme na minha cabeça, aquela cena do nosso último leilão, quando convidamos a comissão para ir lá na frente. Eu acho que vai chegar um dia que não vai ficar ninguém do lado de lá, porque o povo que doa ajuda a fazer e ajuda a comprar. Foi uma meia-lua recheada de pessoas. E eu quero dizer que é só agradecer a cada um que doa, a cada um que fortalece esse projeto do Hospital de Amor, onde quer que esteja. Muito obrigada, Ana. É uma alegria muito grande estar sempre com você. E que sirva para a sua vida. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Sempre, sempre. Deus cuide de você e da sua família e um forte abraço. Programa Conversa Boa. Oferecimento. Hiperpopular Drogarias. Loja Gazin Rondon. Casa do Celular. É barato e sempre será. Neuromax. Neurologia adulto e infantil. Maiores informações 94-99163-1939. Da Merda Limpa Fossa. Atendimento rápido e com qualidade. Chama pelo WhatsApp 94991426993. Carita Fernandes, corretora de imóveis. WhatsApp 94991506160. Visual Car Automotivo. Polimento de carro e revitalização de faróis. WhatsApp 94991715427. Real Gás, entrega rápida e atendimento de confiança. Peça já o seu gás e água mineral pelo 94991779502.